Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. São João, capítulo 5, versículo 16. Jesus, a grande declaração de Jesus, assustou os religiosos daquele dia. Você sabia, nos dias de Jesus, já havia muitas denominações? Se você for um estudioso, você descobrirá que nos dias em que Jesus pisou na terra, já havia 13 denominações, religiões diferentes. Dos saduceus, dos fariseus, dos herodianos, dos escribas, dos essênios, sabe? Já existia 13. Hoje existem centenas, milhares. E Jesus, quando declarava a palavra, porque ele era a palavra encarnada, ele era o verbo que se fez carne, ele era Deus em forma de carne. Quando ele abria a boca e falava, assustava os religiosos, porque os religiosos eram superficiais, não tinham experiência com o sobrenatural, que é o próprio Deus, como Jesus tinha. Então as palavras que Jesus expressava estremecia os religiosos do dia, porque eles eram rasos, superficiais na fé. Jesus vinha nas profundidades do sobrenatural. Veja a declaração de Jesus aqui em São João 5,16 a seguir. Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai, que é Deus, né? Pai é aquele que gera o filho. Quem gerou o filho no ventre de Maria, a Bíblia diz em Mateus 1,18 que foi Deus, foi o Pai, o Espírito Santo. Então ele é o Pai, o Espírito Santo, Deus, que é a mesma coisa, é o Pai de Jesus, não é? Verso 16 de São João 5, Jesus diz assim: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Jesus trabalhava todos os dias, curando, libertando, em prol das almas, para ele servir o Pai, servir o povo, servir a gente, ajudar as pessoas, não tinha dia nem noite. Ele podendo, ele ia. Verso 17, e Jesus lhes respondeu, eles estavam querendo matá-lo, por ele trabalhar no sábado, porque o sábado no Velho Testamento era a lei, era um dia da semana, 24 horas, não é? Era o símbolo, sábado era símbolo do verdadeiro sábado, que a palavra sábado quer dizer descanso, descanso, e Jesus veio, sendo ele o próprio sábado, é o nosso verdadeiro descanso, só que lá como símbolo, como tipo, era 24 horas, era um dia por semana, eles paravam, não faziam nada, não trabalhavam, no Velho Testamento, naquele dia, o sétimo dia, o sábado, mostrando para nós que quando Jesus viesse, ele não seria o tipo, nem a sombra, ele seria o verdadeiro sábado, que quer dizer o verdadeiro descanso. Em Jesus nós temos o nosso verdadeiro sábado, o nosso verdadeiro descanso. Por isso ele abriu os braços e disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos darei sábado. A palavra sábado quer dizer descanso, eu vos darei descanso. Você estando em Jesus, você não tem mais que cansar em pecar, em prostituir, em adulterar, em roubar, em matar. Isto você se liberta desses fardos, você tem descanso. Quando você entra em Jesus, você tem liberdade, você se torna livre dessas cargas, desses trabalhos que a carne, a índole má da nossa carne nos seduz. Em Cristo você se liberta disto e se torna uma nova criatura e não tem mais esse peso desse trabalho. Ele é o nosso sábado, ele veio para nos dar descanso das obras infrutuosas das trevas. Desculpe, obrigado. Verso 18, e por isto, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Sim, Jesus era igual a Deus, sabe por quê? Porque Deus veio e morou nele. Mateus 1,23, ele era o Emanuel, a palavra Emanuel quer dizer Deus feito carne. Jesus era a teofania
de Deus na terra. Por isso ele era o próprio Pai morando nele em carne humana. Ele era Deus em carne humana. E aquilo soou como um insulto para os religiosos judeus daqueles dias. Jesus se declarando ser igual a Deus, ou ser o próprio Deus, ser igual ao Pai, ser o próprio Pai, sabe? Aquilo soou como insulto, mas Jesus não estava falando aquilo para insultá-los. Jesus estava simplesmente dizendo realmente a sua identidade, o que realmente ele era. Ele era aquilo que ele falara ser. Verso 19, Jesus vendo o insulto, ou seja, vendo os judeus querendo lhe matar, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque é o Pai que morava no Filho, é que desenvolvia as obras. Jesus estava dizendo aqui que o Filho, a carne de si própria, não podia fazer nada, mas o Pai, que era Deus, que morava naquela carne, naquele corpo, é que desenrolava tudo. Você precisa procurar esse meio, meu amigo, minha amiga, para você alcançar sua vitória. Buscar esse mesmo Pai, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que morava em Jesus, vir morar em você. Você sabe, na Bíblia está repleta de promessas. Jesus mesmo diz: as obras que eu faço, vós fareis igual ou maior do que esta, porque eu vou para o Pai, e voltarei, estarei em vós, e vós fareis obras maiores do que eu faço. Então, foi uma promessa endereçada a você. Cabe você agarrá-la e colocar em pauta no seu dia a dia, que você verá na sua vida, nos seus atos, uma transformação de obras. Você que mentia, não vai mentir mais. Você que pecava, tinha o hábito, a profissão de pecar, essa profissão vai acabar. Você vai ser liberto, você vai ter seu sábado, você vai ter uma nova vida, você vai ter um novo nascimento, você escreverá uma nova história, uma nova página na sua vida. Receba este evangelho, que é Cristo em você, esperança da glória. Nosso abraço, Deus te abençoe. Procure-nos, queremos te ajudar. Estamos aqui em Brasília, Distrito Federal. Nossa igreja aqui em Brasília está ali no Taguatinga Norte. Taguatinga Norte, e também ali no Novo Gamo, em torno de Brasília, no bairro Pedregal. Entre em nossa página, pegue o endereço de nossas igrejas, esteja ali conosco. A nossa página é tabernaculodafebrasilia.org.br. Entre na página, pegue o endereço da nossa igreja aqui em Taguatinga, ou ali no entorno de Brasília, no Novo Gama, o bairro Pedregal, e pegue os dias de culto, esteja lá nos dias de culto. Tudo o que queremos é estender a mão e te ajudar a se levantar e tomar posse da vida eterna. Nosso abraço, Deus te abençoe.